Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você, amém? Para todos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Irmão, eu quero aqui abordar um tema, onde fala sobre os princípios de Deus. Os princípios de Deus. O que são os princípios de Deus? Os princípios de Deus é a luz verdadeira diante dos homens, amém? O princípio de Deus é a paz, que ele prevalece sobre a vida daqueles que crê nele e confia nele, amém? Eu quero aqui, irmão, separar, As pessoas confundem muito com os princípios de Deus e acham que Deus mudou seus princípios, e não mudou. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, os princípios de Deus continuam sendo os mesmos princípios, amém? Deus, ele não se mistura com a iniquidade, nem com o pecado e nem com a escuridão. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, amém? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Olha o que é que diz nesses 4 versículos. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, irmão, já fica aí um grande sinal, que os princípios de Deus continuam sendo amados. Os princípios de Deus é relacionado com a criação do mundo. Se você ler aqui no livro de Gênesis, você vê a forma que Deus ele fez o mundo, com tanta delicadeza. Amém? No verso 5 diz assim: e Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã no dia primeiro. Já no verso 6 diz assim: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, aleluia, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde e manhã no dia segundo. Amém? Então os princípios de Deus têm tudo a ver com a criação do mundo. Quem criou o mundo? Não foi Deus? Deus criou todas as coisas até chegar, irmão, aleluia, em mim e em você, na formação do homem. Amém? Que daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas eu quero continuar aqui no verso 8, que diz assim: e chamou Deus a expansão céu, e foi tarde e amanhã no segundo dia. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim formado. Isso é o princípio de Deus, Deus faz as coisas com tanta delicadeza, com tanta perfeição. Como é que a gente pode, ir contra os princípios de Deus? Por isso que muitas pessoas, muitas nações, muitos povos estão sofrendo, porque estão indo ao contrário dos princípios de Deus. Irmão, quem formou tudo isso aqui foi Deus. Não adianta a gente enfrentar os princípios de Deus. A raça humana tem sofrido muito por bater de frente contra os princípios de Deus. Quando Deus ele criou o homem, ele criou a sua imagem, sua semelhança. Está aqui escrito no capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, aleluia, macho e fêmea. Amém? O poder desse Deus é tão grande que todas as coisas que ele fez, sem ele nada foi feito. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo aqui o livro de Gênesis. O livro de Gênesis representa o começo da criação, os princípios das coisas. Então o próprio Deus fez com o seu poder, amém? Com o seu poder de falar, e as coisas assim apareceram. Então o poder desse Deus que eu sirvo, que você serve, é muito grande. E quando ele criou o homem, ele poderia sim mandar os anciões, ele poderia sim mandar os anjos, não, mas ele mesmo
tudo começou com o princípio de Deus. Ele mesmo desceu à terra com as suas mãos poderosas do barro da terra, que ele já tinha feito uma limpeza. Para você ver que Deus preserva até a limpeza dentro do nosso coração, e nós como humanidade, como seres humanos, né? Criação de Deus. Deus, ele não permite que nas suas coisas celestiais separadas, nos seus princípios, entre as trevas. As trevas representam escuridão, nojeira, sujeira, pecado, iniquidade e muitas outras coisas que o diabo implantou aqui nessa terra, amém? A Bíblia diz que ele, com as suas próprias mãos, depois que ele tinha limpado um mundo que não tinha forma e era vazio e vivia em trevas, assim a luz dele raiou e ele formou um grande jardim chamado Éden e colocou as coisas maravilhosas que nesse jardim teve: animais, né? Fontes de águas, né? Toda a natureza, como alimento, frutas, né? Árvores maravilhosas, né? E depois que ele formou toda essa beleza, e assim ele desceu daquela terra já limpa, já regada pelo próprio Deus, ele formou o homem. É essa consideração que eu quero levar hoje nesse relato, amém? É essa consideração que eu quero levar a você. Princípio não se quebra, princípio de Deus não se muda, amém? Princípio preserva. Então nós, como cristãos, nós como seguidores de Cristo, nós como os filhos de Deus, temos que preservar o princípio de Deus. Então o que o mundo diz, irmão, não é a verdade. O que o mundo diz não é o que vai levar você à salvação, não. O que o próprio Deus disse através do seu Filho amado é o que vai te levar para a salvação. O mais importante é a gente se precaver, né, de toda iniquidade, de todo pecado, de toda promessa enganosa do diabo, amém? Isso a gente tem que se precaver. Se precaver, meu irmão, é se santificar em Cristo, confiar nele, usar a tua fé, amém? Em Cristo Jesus, e aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Jesus não está mandando você largar a sua cruz ou deixar os seus problemas para trás, não. Ele está mandando você pegar a sua cruz e seguir ele, porque a cruz dele é leve e ele é manso para ensinar, amém? Então, irmão, guarde essa palavra no seu coração e não quebre mais os princípios de Deus. O mundo da iniquidade, o mundo do pecado já age de maligno, amém? Não tem mais nada nesse mundo para eu e você ir buscar. Nunca teve e jamais vai ter. A única fonte, irmão, de água viva que nos leva à salvação está em Cristo Jesus, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, uma morte de cruz. Pesquise sobre isso, o que significa uma morte de cruz, e você vai ver a crueldade que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por mim e por você, pela criação do Pai, pela criação de Deus, amém? Que é eu e você. Então não quebre os princípios de Deus, amém? Vamos falar mais um pouco, amém, irmão? A gente estava lendo no primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, Gênesis. Hoje eu vou pular agora para o Novo Testamento, primeiro livro da Bíblia, livro de Mateus, né? Capítulo 1, verso 18, que fala do nascimento do nosso Salvador, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. No verso 21 diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não tem uma semelhança, né, dos princípios de Deus? Deus, ele sempre quer tudo limpo. Você pode olhar, ela vai ter um filho, vai colocar o nome dele de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, né? De Salvador da pátria, Salvador do mundo, Salvador do homem. Então, olha só, a Bíblia diz que ela estava despojada antes de se ajuntar. Ela não tinha se contaminado com o pecado do mundo. Ela não tinha feito a iniquidade. Ela não tinha pecado. Ela era pura. Por isso que Deus o escolheu, Maria, para ser a mãe de Jesus aqui na terra. Então aí dá para você entender. Deus não quebrou os princípios dele. Amém? Tudo veio em luz. Tudo veio, aleluia, limpo. Então não teve mistura de trevas com a luz. Não, Deus não quer. Assim é na minha vida e assim é na sua vida. Eu quero agora chegar num ponto especial, onde fala de mim e de você.
como a gente não pode quebrar esse princípio? Irmão, os princípios de Deus começam na nossa casa, começa com a nossa família. A gente tem que preservar esses princípios. Deus nos deu uma família, Deus nos deu uma esposa e nos deu os filhos, amém? Então o princípio de Deus é isso, é a família. Então a gente não pode quebrar, a gente não pode misturar, a gente não pode trair, porque quando você trai, você está misturando a luz divina que está dentro da sua casa com a trevas de Satanás, a proposta enganosa, a minha proposta do pecado. Então é isso que nos separa, eu e você, de Deus, amém? Então guarde essa palavra no seu coração e não quebre mais os princípios de Deus. Mesmo o diabo trazendo propostas enganosas, como ele sempre trouxe. Lembra de Gênesis também, quando ele corrompeu o coração do homem e da mulher, prometendo coisas mentirosas, propostas enganosas? Se lembra daquele trecho onde Satanás, através de uma serpente, disse à mulher que ela ia ser igual a Deus, ia ter o mesmo poder de Deus, e assim seduziu aquela mulher, amém? Não quero falar da mesma forma que Satanás seduziu o homem, que foi Adão e Eva, lá no paraíso, lá no jardim do Éden, ele tentou com Jesus. Por isso que eu digo, a nossa fonte é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, amém? Ele é a única salvação. Por que ele é a única salvação? Porque ele não se corrompeu. A mesma proposta que Satanás ofereceu a Adão e Eva, ele tentou com Jesus, mas ele não teve força de conduzir Jesus. O próprio Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas olha a palavra que saiu da boca do nosso Senhor: se afasta de mim, Satanás. Adorar só um Deus. A gente não pode adorar dois deuses, não existe. Só existe um, que é o nosso Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Guarda essa palavra. E toda proposta do mundo, do diabo, de chegar para corromper os princípios de Deus na tua vida, se afasta de mim, Satanás. Eu só vou adorar um Deus, e a minha vida está entregue a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que essa palavra entre no seu coração, no seu lar, amém? Que você aprenda os princípios de Deus, para que você não venha sofrer o que o mundo hoje sofre, amém? Tanta decepções, tanta guerra, tantos rumores e tudo isso, irmão, até no meio de uma epidemia, né? As pessoas sofrem por falta de quê? De Deus, amém? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Guarda essa palavra no seu coração. Os princípios permanecem de pé. Os princípios de Deus não mudam. Ele é para a eternidade, amém? Que nessa eternidade a gente venha se encontrar lá e dar um abraço e dizer: nós também, Senhor Jesus, vencemos no teu nome, amém? Deus te abençoe. Uma arma poderosa, uma grande ferramenta para a evangelização, um projeto sob a direção de Deus, resgate de vidas. Quantas vezes quiseste incomodar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és.